Ele só depois. É ele agora? É o Anderson agora, professor. É o Anderson, sim, professor. Tá certo. Só que o Anderson está lá na escola fazendo acolhimento e sobrou para mim o prazer de estar aqui com vocês nessa primeira aula. Não é legal? Da Muito hora. aí sim, legal. professor. Por essas não esperavam, né? Eu tô só aguardando um pouquinho para ver se entra mais alguém, senão quando eu começo a falar aqui, começa uns blim-blims aqui no lobby, né? Deixa eu ver, falta só mais um minutinho para o limite, tolerância aí de 10 minutos, famosa. E E aí, tá professor, tudo mas certo? acho que a primeira aula sempre é assim. Primeira aula vai até 8h30, 8h40, vai entrando um, vai entrando outro sai, outro entra, fica isso. Até o negócio estabilizar. Muito bem. Ficaram exercícios aí de cálculo estequiométrico para vocês fazerem, né? Alguns me mandaram lá, atividade do positivo 1, outros não mandaram. E aí? Eu vou te mandar tudo de uma vez, professor, porque se eu mandar um pouquinho, Eu vou mandar tudo de uma vez, no final. Certo. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a nossa listinha de chamadas para já ir adiantando. Tá aqui, dá para ver aí, pessoal? Dá. Sim. Hoje, dia 23. Então, vamos lá. Aline, não. Amanda, não. Ana Luísa. Beatriz Moraes. Presente. Bruna. Camila. Presente. Sara. presente, professor. Davi. Presente, professor. Presente. Gabriel Victor. Gabriela Alves. Presente. Gabriela Alves, não é? Presente. Júlia Bonilho. Guilherme Lopes. José Carlos. Bom dia, professor. Dia. Júlia Caroline. Presente. Juliana. Cauã. Levi. Haller. Vinícius. Matheus. Murilo Aguiar. Murilo Cavalcante. Presente, Bruno Aguiar. Soares. Thomas. Weimar. Augusto. Presente, professor, aqui. Weimar. É. Augusto. Professor, o Pedro Soares falou presente no chat. E Yuri. O Pedro Soares e o Vitor Araújo falou presente. Falaram. Era só um instante aqui. Perdão, Vitor Augusto. E Pedro. Deixa eu só acertar aqui. Só um instantinho. Isso aqui. Muito bem. Deixa eu colocar a pulseirinha aqui para vocês acompanharem comigo. Dá para ver a pulseira aí, pessoal? Sim. Então vamos lá. Corrigir esses exercícios aí da página 26.
vamos lá para o primeiro, né? O primeiro exercício, ele diz o seguinte: quantos mols de O2... Opa, que tá grosso o negócio aqui. Deixa eu arrumar, pera lá. Agora sim. Quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de dinitrogênio, de acordo com essa equação que ele colocou aqui embaixo. Então, o que acontece é que eu tenho o pentóxido de dinitrogênio, que eu vou relacionar com O2. É essa relação que eu vou procurar fazer entre eles para poder fazer o cálculo. Aqui ele me diz, na proporção estequiométrica, que 1 mol do nosso pentóxido, aqui, 1 mol, reage para formar meio mol de gás oxigênio. Então, isso aqui é minha proporção estequiométrica. Se 1 mol de pentóxido reage para formar meio mol de O2, e eu sei essa proporção porque eu tenho que pegar os coeficientes estequiométricos, né, que vem do balanceamento, para fazer essa proporção em mol. Se eu colocar 2 mols de pentóxido, qual será a quantidade de oxigênio formada em mol? X. É uma regra de 3. Para resolver a regra de 3, nós aplicamos aquela multiplicação dos extremos, né? Multiplico 1 por x, vai ser igual a 2 vezes 1 meio. E daqui nós chegamos que a quantidade de oxigênio, x, vai ser igual a 1 mol. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Vejam que nesta reação eu tive um rendimento de 100%. Proporção estequiométrica. Seria aquele valor, né, teórico que nós prevemos com um rendimento de 100%. Vamos lá para o segundo. Descendo aqui. Aí no segundo exercício, ele fala o seguinte: determine a massa em quilogramas de gás carbônico, CO2, que pode ser obtida pela queima completa de 960 gramas de carbono puro. Então, queima completa, reação, vai ter 100% de rendimento, né? Nós vamos fazer a relação na proporção estequiométrica. A equação é carbono sólido mais oxigênio, O2, formando CO2. Ela está balanceada, então eu posso fazer a minha proporção estequiométrica de acordo com esse balanceamento. Eu vou relacionar, então, a quantidade de carbono e a quantidade de CO2 formada. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de carbono? Na quantidade, vamos dizer assim, quantidade de matéria em mol, né? Sabemos que 1 mol do carbono reage para formar 1 mol de CO2. O exercício está dizendo para fazer os cálculos para obter massa em quilogramas. Então, nós temos que relacionar massas, né? 1 mol de carbono tem quanto em massa? 12 gramas. Tabela periódica. Pega lá o carbono, procura e vê que ele tem, cada mol de carbono equivale aqui em massa a 12 gramas. Cada mol de CO2 tem 44 gramas. É a massa molar do CO2. Por quê? A fórmula é CO2. O carbono tem 12. O oxigênio 16. Tem 2 oxigênios. 16 vezes 2 mais 12. Portanto, 44 gramas por mol. Então, nós temos essa relação. 12 gramas de carbono reagem para formar 44 gramas de CO2 em massa. O exercício quer saber se eu colocar 960 gramas de carbono para reagir, quanto de CO2 em massa eu vou produzir. E ele quer essa massa em quilogramas. Então, vejam que quando resolvermos a regra de 3, 12 vezes x é igual a 960 vezes 44.
Isolando X, nós determinamos 3.520 gramas de CO2. Para passar para quilogramas, dividimos por 1.000, já que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, a massa de CO2 obtida, 3,52 quilogramas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo, professor. Tudo certo. Dúvida aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Vamos adiante. No exercício 3. Então, ele pede aqui, no exercício 3, vejamos. Calcule a quantidade de matéria. Ele quer a quantidade de matéria, então ele quer a quantidade em mol do hidróxido de magnésio necessária para produzir 380 gramas de cloreto de magnésio, de acordo com a equação que ele colocou aqui embaixo. Então, vejam que eu preciso relacionar o hidróxido de magnésio, é esse cara que está aqui, para a formação do cloreto de magnésio, é esse outro cara que está aqui. Tá aí. São esses dois que eu vou relacionar. E o que acontece? Vamos ver se a equação está balanceada. A equação, para ficar balanceada, falta colocar um 2 aqui na frente do HCl. E isso não afetou em nada as espécies que nós vamos relacionar no cálculo, né? Aqui eu tenho coeficiente 1 e aqui eu tenho coeficiente 1. O que significa isso? Significa que 1 mol de hidróxido de magnésio reage para formar 1 mol do cloreto de magnésio. Proporção de 1 para 1. O exercício quer saber quantidade de matéria com relação ao hidróxido de magnésio e quer massa com relação ao cloreto de magnésio. Então, vejam, 1 mol de hidróxido de magnésio reage para formar 1 mol de cloreto de magnésio. E eu vou precisar colocar a informação do cloreto de magnésio, MgCl2, em massa. Qual a massa de 1 mol de cloreto de magnésio? Eu vou na tabela periódica, procuro a massa do magnésio, procuro a massa do cloro, a fórmula é MgCl2, eu multiplico lá o cloro com 35,5 vezes 2, somo com a massa do magnésio e obtenho 95 gramas em massa, massa molar. 1 mol de cloreto de magnésio tem 95 gramas em massa. O exercício disse que, para formar 380 gramas de cloreto de magnésio, qual será a quantidade de matéria, a quantidade em mol do nosso hidróxido de magnésio? X. Resolvo a regra de 3, faço aqui x vezes 95, vai ser igual a 380 vezes 1, isolo o x e determino 4 mols de hidróxido de magnésio. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo. Tudo certo. Nenhuma dúvida até aqui? Não. Na verdade, não, professor, que o senhor explicou comigo quando a gente estava fazendo exercício. Muito bem. Vamos Aí ficou adiante. Tá certo. Vamos lá para o exercício 4. O enunciado diz aqui o seguinte, né? Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com monóxido de carbono, produzindo zinco elementar e dióxido de carbono. Zinco elementar é o zinco metálico, zinco metal sólido. No item A, escreva a equação química correspondente. Então, o óxido de zinco é o ZNO. Reagindo com monóxido de carbono é o CO. Formando zinco elementar é o zinco metálico sólido. A fórmula para qualquer metal é o próprio símbolo dele, né? Zinco. E formando também gás carbônico, né? Dióxido de carbono. A equação está balanceada,
eu tenho um zinco nos reagentes, tenho um zinco nos produtos, eu tenho um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos. Então, as proporções em que eles estão reagindo são de 1 para 1, para todos. 1 mol do óxido de zinco reage com 1 mol de CO para formar 1 mol de zinco metálico e 1 mol de gás carbônico. No item B, ele pergunta, para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, qual a massa de metal obtida? Então, nós temos que relacionar o óxido de zinco com o zinco metálico. São esses dois caras que nós vamos relacionar. Percebam, então, que para o óxido de zinco, eu tenho 1 mol de óxido de zinco reagindo para formar 1 mol de zinco metálico. O exercício quer os cálculos em massa, né, para as substâncias aí. Então, 1 mol de óxido de zinco em massa, eu vou calcular qual é a massa molar dele, a massa de 1 mol. Eu vou na tabela periódica, pego a massa do zinco, pego a massa do oxigênio, somo e obtenho 81 gramas. Eu vou na tabela periódica usando a massa do zinco, né, 65. Então, 1 mol de zinco elementar tem 65 gramas. E aí eu faço a minha regra de 3. Se 81 gramas de óxido de zinco, 1 mol, né, reagem para formar 65 gramas do zinco metálico, se eu colocar 1000 gramas do óxido de zinco, qual a massa de zinco metálico formada? X. Resolve a regra de 3 e determina que o X, que é a massa do zinco, é de 802,5 gramas. Tudo bem, pessoal? Professora, eu coloquei que é aproximadamente igual a 802,46 gramas. Também tá certo? Também. Fiz a conta literalmente. Também, sem problemas. Ok, agradeço. Posso ir adiante aqui, pessoal? Por mim, Pode. pode. Vamos para o exercício 5. O que ele quer aqui? Vamos ler aqui o enunciado. Ele fala do bicarbonato de sódio, NaHCO3. Sal, presente no nosso cotidiano, blá, 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 blá. Aí ele diz que o processo de obtenção dessa substância utiliza como matéria-prima o carbonato de sódio e o gás carbônico. Beleza, a reação, então, de obtenção do bicarbonato é o isocarbonato de sódio, Na2CO3, mais gás carbônico, CO2, mais água líquida, H2O, e eu formo aqui 2 mols de NaHCO3. Muito bem, olhamos para a equação para ver se ela está balanceada, e de fato está. Tem 2 sódios nos reagentes, tem 2 sódios nos produtos, eu tenho 2 carbonos nos reagentes, tenho 2 carbonos nos produtos, tenho aqui 4 oxigênios, 3, 4, 5, 6 oxigênios nos reagentes, 2 vezes 3 oxigênios nos produtos, tenho aqui 2 hidrogênios nos reagentes e tenho 2 hidrogênios nos produtos. Está balanceadinha, então a gente já pode fazer a nossa relação aqui para o cálculo. O que ele quer que faça, então? Determine o número de moléculas de bicarbonato, então é este cara, número de moléculas que eu tenho que determinar, produzidas na reação que consome 360 gramas de água. Então, a quantidade de água está aqui, é esse que nós vamos relacionar. Então, veja, pessoal, eu vou relacionar massa de água com moléculas de bicarbonato. Essa aqui é a minha relação. Primeiro passo, então, é usar a proporção estequiométrica. Sabemos que 1 mol de água reage para formar 2 mols de bicarbonato.
pela proporção. Eu tenho que relacionar a água em massa e relacionar o bicarbonato em quantidade de moléculas. Em 1 mol de água, eu tenho quanto em massa? 18 gramas. Vou na tabela periódica, o oxigênio tem 16, o hidrogênio tem 1. Usando a fórmula, faço a somatória, 18 gramas. E 18 gramas de água reagem para formar 2 mols de bicarbonato. Cada mol sempre vai ter em moléculas 6 vezes 10 a 23 moléculas. E eu estou multiplicando por 2, porque eu tenho uma quantidade de 2 mols. E aí, no enunciado, ele falou, se eu colocar 360 gramas de água, qual será, então, a quantidade de moléculas X de bicarbonato formadas? Resolvo minha regra de 3, multiplicando em cruz, e aí eu determino que X vai ser igual a 2,4 vezes 10 a 25 moléculas de bicarbonato de sódio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo certo, professor. Podemos ir adiante? Podemos. Por mim, pode. Oi? Então, vamos lá. Por mim, pode. Beleza. O exercício 6. O que ele diz aqui? Ele está falando aqui do processo de obtenção do gás hidrogênio por meio de a reação de um metal com uma solução ácida. Ao mergulharmos uma placa de ferro metálico em uma solução de ácido clorídrico, ocorre essa reação que ele está mostrando aqui. Ferro metálico reagindo com ácido clorídrico, HCl, formando um sal, cloreto de ferro, 2, e liberando gás hidrogênio, H2. Com base nessa equação, determine o volume de gás hidrogênio, é este cara que eu vou determinar, o X vai aparecer aqui, em volume, produzido pela reação de 112 gramas de ferro metálico. Então, aqui ele colocou 112 gramas, e eu vou precisar determinar qual é o volume X de gás hidrogênio que vai ser liberado. Vamos olhar para a equação e ver se ela está balanceada. Não está, porque falta colocar um 2 aqui na frente do HCl. E os demais coeficientes são todos 1. Então, equação balanceada. Vamos relacionar o ferro com o hidrogênio. O ferro sólido, a proporção, então, é de 1 mol de ferro reage para formar 1 mol de gás hidrogênio. Vou trabalhar com o ferro em massa e vou trabalhar com o gás hidrogênio em volume. Em massa, quanto que eu tenho em 1 mol de ferro? Tabela periódica, 56 gramas. 56 gramas de ferro, então, 1 mol, reagem para formar 1 mol de gás hidrogênio. E eu sei que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. É o volume molar. Se eu colocar 112 gramas deste ferro, nessas mesmas condições, qual será então o volume de gás hidrogênio formado? X. Resolvo a minha regra de 3, multiplicando em cruz, isolando lá o X, e determino que esse volume X vai ser de 44,8 litros de gás hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo certo, professor. Alguma dúvida aqui? Não. Por enquanto, não. Vamos adiante para o exercício 7. Vamos ver o que ele diz. A produção de carboidratos, fórmula mínima CH2O, pelas plantas verdes, obedece à equação geral da fotossíntese. Então, eu tenho CO2 mais H2O, formando o carboidrato, CH2O,
mais O2. Aí vamos ver aqui, quantos litros de gás carbônico medido na CNTP, então eu estou me interessado nesse cara, CO2, aqui vai estar o meu X, e eu vou trabalhar aqui em volume, esse X, né? Volume em litros. Serão necessários para produzir 10 gramas de carboidrato. Eu quero, então, relacionar com carboidrato, CH2O. E aqui, a informação tem que aparecer em massa. Massa em gramas. Primeiro passo, a equação está balanceada? Está. Um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. 2 oxigênios, mais 1 nos reagentes, 3. 2 mais 1, 3 oxigênios. 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Reação, né? A equação está balanceada, a proporção em que eles aparecem, então, é 1 mol de CO2 formando 1 mol de carboidrato. Então, vamos lá. 1 mol de CO2 reage para formar 1 mol do carboidrato. Vamos colocar agora as informações pedidas no enunciado. Sabemos que 1 mol de CO2, trabalhando em volume, ocupa 22,4 litros na CNTP. Esses 22,4 litros reagem para formar 1 mol do carboidrato. Eu preciso trabalhar com massa. Qual é a massa molar do carboidrato? Tabela periódica, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, somatória dá 30 gramas. Para formar 10 gramas do carboidrato, portanto... Rapidinho. Oi? Professor, Pode falar. é 22,4 por causa... É 22,4 por causa da regra mesmo, né, da conta. E toda vez que para colocar o número em grama, assim você vai somar todos os componentes, né? Igual na questão anterior, 56, porque somou todos os componentes, né? E sempre vai ser igual a 22,4, né? 22,4 é o volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP. Sim, é o volume de qualquer gás. E no outro lado é a soma de todos os gases. É, porque ele está relacionando o volume de CO2 com massa de carboidrato. Então, tem que colocar a quantidade de matéria, a quantidade em mol, né? De um lado vai ser volume e do outro lado vai ser massa, na relação, né? Ok, agradeço. E aí, então, para formar 10 gramas do carboidrato, qual vai ser a quantidade, o volume de CO2, né? X. Resolvo a regra de 3 e determino aqui X igual a 7,5 litros de CO2. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Por mim, tudo bem. Vamos aqui para o exercício 8. O que nós temos aqui, então? Calcule o volume de gás oxigênio na CNTP. Então, gás oxigênio é esse aqui, ó. É ele que nós vamos relacionar. Aqui vai estar o meu X, ele quer que calcule esse volume. Então, eu vou trabalhar aqui com volume, o O2. Necessário para queimar totalmente 4 quilos de gás metano. Então, eu vou relacionar aqui, ó, CH4, gás metano. E aqui eu vou relacionar em massa, porque ele me deu a informação em massa no enunciado. Com 80% de pureza, esse gás metano, então, tem 80% de pureza. Muito bem, o primeiro passo vai ser balancear a equação. E se eu olhar a equação como ela foi dada, ela não está balanceada. Eu tenho aqui um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. Eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes e somente... E agora eu tenho nos produtos 2 oxigênios, mais 2 aqui, 4 oxigênios nos produtos,
Nos reagentes eu só tenho 2. Portanto, eu tenho que colocar 2 aqui na frente para balancear a nossa equação. E agora eu faço a relação, né, na proporção em mol. Vemos que 1 mol de CH4 reage com 2 mols de oxigênio. Antes de fazer o cálculo, eu tenho que perceber que esse metano CH4 tem 80% de pureza. Então, desses 4 quilos, quanto que eu vou ter de metano mesmo, puro? Eu tenho que tirar 80% desses 4 quilos. Se 4 quilos do metano corresponde a 100% da massa, 100%, que seria o grau de pureza, corresponde a X, a massa de metano puro que eu tenho, que realmente vai reagir. Portanto, 3,2 quilos de metano. Essa é a quantidade que vai reagir mesmo, a massa pura. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Tudo certo. Agora vamos lá fazer o nosso cálculo, né? Metano, proporção é de 1 mol dele, reage com 2 mols de oxigênio. O exercício, então, está relacionando a massa de metano com volume de oxigênio. 1 mol de metano, CH4, possui quanto em massa? 16 gramas. Por quê? Tabela periódica, carbono tem 12, hidrogênio tem 1, 16 gramas. 16 gramas de metano reagem para formar 2 mols de oxigênio. Gás oxigênio. Cada mol de qualquer gás, na CNTP, como ele falou aqui, ocupam 22,4 litros em volume. E a quantidade é de 2 mols. Portanto, multiplico por 2, né? Se você colocou 3.200 gramas de metano puro para reagir, qual será o volume de oxigênio necessário? X. Resolve a regra de 3 e determina, então, que X vai valer 8.960 litros de O2. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo certo, professor. Professor. Depois eu ver bem. Aquele X é igual a 3,2 quilogramas é o quê? Corresponde à massa de metano, a massa pura de metano, porque foram colocados 4 quilos, né? 4 quilos, 4.000 gramas. Mas ele falou que esse metano está com 80% de pureza. Então, tem 20% dessa massa aqui que não reage, que é outra substância que não vai reagir. Eu tenho que descontar, né? 80%, então, de 4 quilos corresponde a 3,2 quilos, que corresponde a 3.200 gramas. Entendeu? Entendi, obrigada. Aham. Muito bem. Vamos aqui para o próximo exercício lá em cima. Está falando aqui do gás hilariante. Pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio. Tá. Aí ele fala, se 4 gramas do sal, quando fez a reação, obteve 2 gramas do gás hilariante, qual será a pureza do sal? Esse sal se refere, então, ao nitrato. Cara, aqui. Primeiro passo é escrever a equação dessa reação química. O nitrato de amônio, NH4NO3, ele se decompõe em N2O, o gás hilariante, como ele colocou aqui a fórmula, e o outro produto liberado é a água, H2O. Essa reação foi a reação que aconteceu quando explodiu lá, aquele porto lá em Beirute, né? Fez aquela explosão tremenda lá. Era o nitrato de amônio que estava armazenado. E quando teve o incêndio, ele se decompõe de forma explosiva, e é justamente essa reação que acontece. Bom, vamos fazer o seguinte, então, para descobrir o grau de pureza. Ele falou que de 4 gramas do sal, obteve 2 gramas do gás.
A relação é massa com massa. A equação está balanceada para 1 mol de nitrato, produzindo 1 mol de gás hilariante e 2 mol de água. Interessa para a gente relacionar o nitrato de amônio, 1 mol, com o N2O, o gás hilariante, também 1 mol, proporção de 1 para 1. Vamos relacionar as massas molares deles, as massas de 1 mol, né? O nitrato de amônio, a massa de 1 mol dele é 80 gramas. Tabela periódica, né? Pega o nitrogênio, 14, hidrogênio 1, oxigênio 16, faz a somatória, 80 gramas. A massa de 1 mol de N2O, mesmo esquema, pega o nitrogênio, o oxigênio, tabela periódica, faz a somatória, 44 gramas. 1 mol de nitrato, 80 gramas, reagem para formar 1 mol de N2O, 44 gramas. Vejam, nós vamos colocar aqui a quantidade de N2O que se formou na reação. Ele falou que formou 2 gramas. 2 gramas desse produto, porque eu quero descobrir o grau de pureza do reagente, do sal. Para formar 2 gramas de N2O, qual seria a massa necessária do nosso nitrato de amônio puro para que tenha se formado 2 gramas? X. Resolvendo essa regra de 3, nós percebemos que esse X, essa massa do nitrato, do sal necessária, é de 3,6 gramas de nitrato de amônio. Essa quantidade pura que reagiu para formar 2 gramas do gás. Mas o enunciado falou que ele colocou 4 gramas para reagir. Então, se 4 gramas que foram colocados corresponderiam a 100%, 3,6 gramas que reagiu vai corresponder a um valor Y. E esse Y, portanto, resolvendo a regra de 3, corresponde a 90%. Essa é a pureza. Daqueles 4 gramas do sal que nós colocamos para reagir, apenas 3,6 gramas dele eram nitrato de amônio. Aquele sal está impuro, né? E se nós fizermos o cálculo de quanto que 3,6 gramas corresponde em porcentagem dos 4 gramas que foram colocados, eu percebo então que são 90%. Então, eu tenho 90% de pureza naquele sal que eu coloquei para reagir. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Professor, uma pergunta. Como que a gente sabe que é 1 mol ou 2 mol? Como que sabe Poder que fazer é 1 mol? Por causa do E 2 coeficiente mol. aqui, ó. Ó, proporção estequiométrica. Aqui, ó, o coeficiente não é 1 aqui? E aqui também é 1. Sim. Se tivesse 2 Então, na frente, aí sim seria 2 mols, né? Isso. A quantidade em mol, né? Só pergunta. A quantidade em Agora mols, tá certo. A quantidade em mol, então, é sempre determinada aí pelos coeficientes estequiométricos. A proporção é em mol. Aqui no exercício... Quando for 2 mols, tem que multiplicar, né? Tem que multiplicar. 2. Ok, agradeço. Aqui no exercício 10, ele está falando, né, de uma reação que envolve aqui o metanol. Então, ele deu a equação aqui da reação do metanol e quer que determine o volume de gás carbônico, portanto, CO2, na CNTP, produzidos ao se utilizarem 2 mols de metanol. Então, vamos associar metanol. Considerando 100% de rendimento, ou seja, proporção estequiométrica. Então, ele quer o volume de gás carbônico, volume, associado à quantidade de matéria do metanol, quantidade em mol. Eu preciso balancear a equação, porque ela não está balanceada.
E no balanceamento, aqui na frente do O2, vai aparecer 3 meios. Ou 1,5, se você preferir. E aqui tem que colocar o coeficiente 2 para a água formada. Então, vamos fazer a relação, né? A quantidade de matéria. 1 mol de metanol reage, né, com o nosso oxigênio para formar 1 mol de CO2. Os coeficientes são 1 para o CH3OH e 1 para o CO2. Agora vamos colocar, né, para cada um deles qual que é a grandeza que vai ter que ser associada. Para o metanol, ele colocou em mol, e eu vou relacionar com CO2 em volume. 1 mol de metanol reage para formar 1 mol de CO2. Mas como eu vou trabalhar em volume, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupam 22,4 litros. Se eu colocar 2 mols de metanol, como ele disse no enunciado, qual será o volume de CO2 formado? X. Resolvo a regra de 3 e obtenho 44,8 litros de CO2. E como o rendimento foi de 100%, é esse valor exato, né, de formação lá do nosso gás carbônico. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo certo. Tô bem. O exercício 11 fala aqui do trióxido de enxofre reagindo com a água para formar o ácido sulfúrico. E aí ele fala o seguinte: se você reagir 160 gramas de SO3 em condições adequadas com água em excesso, esse ácido é produzido, o ácido sulfúrico. Calcule a massa obtida em uma reação com 70% de rendimento. Então, o SO3 reage com a água para formar o nosso amigo ácido sulfúrico. A equação, então, balanceada é SO3 mais H2O, formando H2SO4. Balanceamento está certinho. 1 mol de SO3 reage com 1 mol de água para formar 1 mol de H2SO4. Eu vou ter que relacionar, então, as quantidades em massa, né? Porque ele quer saber qual é, né? Quando ele reage 160 gramas do SO3 com uma certa quantidade de água, qual é a massa de ácido sulfúrico formada? H2SO4. Esses dois que nós vamos relacionar. Vai ser tudo em massa, tanto massa de SO3 quanto massa de H2SO4. A massa de 1 mol de SO3 é de 80 gramas. Tabela periódica, enxofre 32, oxigênio 16, vezes 3, 80. 80 gramas de SO3 reagem para formar quanto de ácido sulfúrico? Massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Tabela periódica, hidrogênio 1, enxofre 32, oxigênio 16, somatória 98 gramas por mol. Se eu coloquei 160 gramas de SO3, qual a massa de ácido sulfúrico formada? X. Resolvo a regra de 3 e determino, então, X igual a 196 gramas de ácido sulfúrico, mas não esqueçam que ele falou que o rendimento foi de 70%. Se fosse 100% de rendimento, a massa de ácido sulfúrico seria de 196 gramas. Mas esse rendimento foi de 70%. Então, vamos aplicar 70% nesse valor, né? Se 196 gramas formadas corresponderiam a 100%, 70%, que foi o rendimento real, corresponde a quanto? X. Então, a massa de ácido sulfúrico real é de 137,2 gramas, que se formou numa reação com 70% de rendimento. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo certo, professor. Alguma dúvida aqui?
Nenhum. Nenhum. Muito bem, aqui tem um texto para que vocês leram, né, a respeito aí dos trabalhos aí de Lavoisier. Então, aqui tem as respostas aí com relação à conservação da massa, né? Então, essa pergunta aqui diz o seguinte, a resposta dela, na verdade, seria a seguinte, se você não fizer uma reação química num sistema fechado, você vai ter problemas, né, com relação a comprovar a conservação da massa, porque se você tiver a reação que está envolvendo gases, por exemplo, gases entrando ou gases saindo, se o seu sistema não estiver fechado, você não consegue comprovar, né, a conservação da massa. Pessoal, divertimento para vocês aí na página 29, hora do estudo, tá vendo aí? Sim. Para Sim, professor, casa, estou vendo. para casa, para vocês se divertirem. Não é legal? Muito, Legal. Não é, professor. não é Divertido. bacana? Não é super divertido? A diversão do século. Eu fico até empolgado. Muito, professor. Mal posso esperar. Não precisa fazer agora, não. Pode assistir a outra aula. Eu sei que vocês Também estão loucos de vontade de começar a fazer agora, mas pode entrar na outra aula, tá? Galerinha, bom final de semana para vocês. Um abração. Se cuidem. Fiquem com Deus e até o Eu nosso também, próximo professor. episódio.